Só dá o ar da graça no início da aula. Tô aqui, já tô aqui. Vocês me viram, né? Eu te vi, mas se você sair no meio, eu vou puxar suas orelhas. Não, não vou sair, não. Tô aqui, tô aqui. Tá bom, querida. Tá bom. Paulinha, eu sei que você já chegou, você está me ouvindo? Depois da prece, a gente sai um pouquinho, tá? Cadê Paulinha? Entrou. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Ela saiu, ela deve ter caído. Depois, vamos fazer a prece, depois você dá uma perguntada para ela no Ok, no pessoal. particular. Ela ela entrou, está tá entrando. Tá Beleza, entrando. tá. Tá. Então, vamos lá. Oi, Paulinha. Paula está aí, né? Tá escutando? Oi, eu estava com problema de entrar no Zoom. Ah, tá. A gente faz a prece e sai um pouquinho, depois você volta, tá? Porque a Luzia é muito brava, muito rigorosa. Se você não voltar, ela vai te pôr de joelho no milho, mas tudo bem. A Paula vai voltar falando que a prova foi bico. Vai. Eu acho que eu estou com dor no joelho, lá fazendo a prova com dor no joelho do milho. Não vai. Tem uma menininha na internet que o pai fala para ela: tchau, minha filha, boa prova. Se você for mal, você me esquece. Aí ela chega em casa, o pai fala: como foi a prova? Ela fala: quem é você? Acho que vai quase morri. O dia que eu vi, eu quase morri de tanto dar risada. Será que eu vou ter uma amnésia? Quem são vocês? Pois é, quem é você? Vem cá, só uma perguntinha. Eu saio daqui e vou para onde te encontrar? Lá, você vai me chamar no... Eu vou te chamar no seu pessoal e vou te mandar o link lá. Eu já te mando o link lá. Beleza. No seu link Zap. É tipo um link do Exato, Google. ela já fez um bolo. Exatamente, como se fosse um questionário. Isso. Não é, Luzia? Ô, galera, torçam por mim, porque... Boa sorte, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vamos para a prece inicial, pessoal? Vamos lá? Então, vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de mais um encontro fraterno, de mais uma aula, e pedimos, Pai, que o Senhor envolva a Luzia, que preparou uma aula linda para todos nós, e também ajude a Paula, que fará a prova escrita hoje. Que tudo corra bem, que todos estejam calmos, em paz, para acompanhar o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou sair um pouco, pessoal. Tele. Eu também. Bye. Bye. Tchau. Vamos lá, então. Gisele, você começa a ler e eu vou mudando aqui a tela? Começo. Meu vizinho também começou a fazer barulho, tá? Tá, sem problema. Vinha de luz, Emmanuel, sementeiras e seivas, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Vegetais de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam fruto na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria aflições de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí,
o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações do amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro, caírem para a corrigenda e se rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Emmanuel. O que você pode refletir junto com a gente aí? Olha, tinha um texto que eu achei que eu ia ler na harmonização, não sei porque eu achei isso, e é bem dizendo aqui, é do Fonte Viva, acharemos sempre. Então, vou só ler o pedacinho do início, né, que fala, porque qual que pede, recebe, e quem busca, acha. Mas quem busca o quê? Né? Então, eu acho que isso aí se resume, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é certa. Então, é a gente se despir realmente do velho homem e naquele processo de reforma íntima, de tentar abandonar os velhos vícios, que os velhos caminhos levam ao mesmo lugar, né? Não adianta eu estar no terceiro, no quarto, no quinto ano, mas fazendo os velhos caminhos, eu vou cair nos mesmos lugares. Então, as tentações existem e não são poucas, mas nós tentarmos fazermos o melhor que pudermos e não pensando só na gente, né? Pensando no coletivo, para que o mundo melhore, porque se eu melhoro, o mundo melhora. Exatamente. Alguém mais quer dar a sua contribuição? Eu vou falar. Oi, O tempo é igual para praticamente todo mundo. Então, se a gente usar para o bem, ótimo, né? Agora, se a gente semear coisas ruins, o que a gente vai levar? Não vale a pena, né? Então, a gente tem que aproveitar bem o nosso dia a dia, o nosso tempo, essa encarnação, né? A gente tem que aproveitá-la da melhor forma possível, né? Estamos aqui para evoluir, para crescer moral e espiritualmente. Então, a gente não pode semear coisas ruins, né? Somos pequenos ainda, às vezes a gente semeia, mas que a gente tenha a força de cair em si e voltar para o caminho do bem, né? Para aproveitar bem esse tempo. Mais alguém? A Yara, será que já voltou? Eu acho que não. Então, essa semeadura que a gente tem que colocar, essas sementes que a gente vai jogando na nossa caminhada, ela é importante porque ela faz parte do processo evolutivo, né? E quando você coloca essa semente, que seria a nossa transformação, né? As nossas possibilidades de melhora, além da gente se melhorar, que é uma coisa individual, a nossa reforma é uma coisa individual, a gente também está servindo de exemplo, está servindo para auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno. Então, quando a gente pensa que a gente encarnou e que essa caminhada a gente tem que fazer sozinha, realmente isso é verdade, mas ela tem um peso muito maior em relação às pessoas que nos acompanham. Então, é muito importante que a gente perceba que essas sementes que a gente está colocando ao nosso caminho, nós vamos colher, mas nós vamos deixar um rastro de exemplo. E esse exemplo, ele é muito mais forte do que simplesmente a nossa transformação, porque a gente está servindo
para auxiliar a transformação dos outros, né? Então, essa semeadura que é tão falada durante o Evangelho, ela é importante para nós, para a nossa caminhada, mas também para todos aqueles que estão participando desse nosso processo, dessa nossa caminhada. A gente viu recente no livro como as vidas estão entrelaçadas, e às vezes a gente nem percebe, né, encarnados, né? A gente vai perceber, de repente, como aconteceu com a Evelina, com o Ernesto, que estavam todos entrelaçados, todos ligados, com dificuldades, com situações graves, mas acabaram todos um auxiliando o outro. Então, tanto encarnados como desencarnados, somos todos partes da grande família de Deus, né? Que estamos aqui para poder sempre nos auxiliar, trocar essas experiências e estar sempre aberto para poder auxiliar nessa transformação do irmão e a nossa própria. Tá certo? Mais alguma coisa? Senão a gente vai já seguindo para o tema da aula. Então, deixa eu diminuir aqui a tela. Vamos seguindo, então. Alguém conseguiu ler os capítulos? Eu li. Eu também consegui ler um pouquinho. Tá bom, perfeito. Então, vamos seguindo. Eu li também. Legal. Então, é o livro Céu e Inferno. A primeira parte, eu coloquei algumas coisinhas também do capítulo 1, que é o futuro e o nada. O capítulo 2, que é a preocupação com a morte ou o temor da morte. E o capítulo 3, que fala sobre o céu. Então, vamos começar. Qual é o objetivo desse livro, Céu e Inferno? Ele reúne todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. E na primeira parte do Céu e o Inferno, denominada doutrina, Allan Kardec demonstra a impossibilidade da existência do céu, do inferno, do purgatório e das penas eternas. Então, o céu, o inferno, o purgatório, ele quis trazer a visão espírita. Não existe um espaço físico para o céu, para o inferno, para o purgatório, e nós não vamos pagar os nossos erros e as nossas imperfeições eternamente. Então, é isso que ele veio esclarecer nesse livro do Céu e Inferno. Na forma como são ensinadas pela Igreja Católica, né? Então, a gente escuta até muito os católicos falando de temor a Deus. Deus tem que ser temido, né? Ele é nosso Pai, é nosso Criador, a gente tem que temer a Deus. Então, isso, eles falam muito, né? Não. Temor a Deus, né? Exato. Não é esse o objetivo, não é isso, né? Para tanto, utiliza os conhecimentos científicos e profunda argumentação lógica na análise dos conceitos supracitados, mostrando como eles são absurdos e iníquos, que são perversos, né, em face da justiça e bondade infinitas, atributo essencial de Deus. Então, penas eternas. Então, eu cometi um assassinato, né, como aconteceu lá no livro, e vai pagar o resto da vida, né? Não vai ter como você rever esse erro que você fez. Não é assim. Aliás, a justiça divina, segundo a Igreja Católica, é impiedosa e anacrônica, ou seja, ela está em desacordo com as legislações penais atuais, as quais sempre procuram recuperar e integrar os transgressores, né? os assassinos, as pessoas que cometem grandes erros. Até a sociedade, os encarnados, têm a justiça para poder colocar ele de volta na sociedade. Ele paga o preço, fica preso, e o objetivo, né, é esse, né, conseguir reintegrá-lo na sociedade. Será Deus menos justo do que os seres humanos? Então, Deus condena eterno e os homens não?
Então, vamos ver os problemas dessa visão tradicional que a igreja traz e que, às vezes, a gente fica com ela presa durante muito tempo. Para analisar os problemas da visão tradicional de céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Então, se a gente consegue se aprofundar no entendimento dos atributos de Deus, a gente vai conseguir já ir tirando esses preceitos que foram colocados para nós muito no início, né, da nossa vida religiosa. Deus é amor infinito. Deus é bondade e justiça infinita. Deus é perfeito. E somos nós centelhas de Deus. Então, nós somos criados para a perfeição. Estamos nesse processo. Deus é criador de todos os espíritos. Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. Ele sabe de tudo. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Tudo está no comando dele. Tudo ele sabe, tudo ele tem conhecimento, tudo ele nos orienta, nos encaminha na nossa caminhada. Considerando que esses atributos divinos são verdadeiros, eu creio nisso, e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem algumas interrogações. Então, as religiões falam sobre esses atributos, não são só colocações do Espiritismo. Então, mas aí a gente pensa, ao criar o espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, o céu ou o inferno? Ele não sabe tudo? Claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Ele sabe tudo. Mas ele cria o espírito como? Simples e ignorante, para ele poder ir evoluindo e aprendendo com seus acertos e erros no caminho da perfeição. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, isso estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor. Deus não é a justiça, não é a perfeição, não é o amor? Então, como é que ele ia criar um ser propenso para o inferno? Qual seria o objetivo disso? Não tem sentido. Se for verdadeiro que o mal é necessário para que os justos e os bons o superem, não seria o mal criado também por Deus? Deus criou o mal? Não. Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente bom e justo e amoroso, e, portanto, não seria Deus. Deus é tão sábio dentro da sua divindade que ele nos deu a possibilidade de optarmos pelos nossos caminhos. Ele nos deu a vida, nos criou simples e ignorantes para que nós crescêssemos, que nós nos desenvolvêssemos. No céu, o paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros da pleiade dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Vocês acham que está correta essa afirmação? Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins? Vocês acham? Eles foram, não é que eles foram criados por Deus, eles foram criados como nós. E aí eles estão agora nesse nível de anjos, arcanjos. Eles evoluíram e estão nesse nível agora, de espiritual. Exatamente. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Então, Deus, na criação, já criou os anjos? Não, ele criou todos nós, seres, os espíritos simples e ignorantes, e fomos evoluindo
a cada estágio, né? Aí eles chegaram a esse estágio, mas foram criados iguais a nós? Claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Ou seja, não der a todos a mesma possibilidade de evolução. Teria criado seres privilegiados, os anjos que nada fizeram para merecer e receber tal título e incumbência. E teria criado os espíritos, seres de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Não foi isso, criou todos iguais, todos da mesma maneira. Cada um trilhando o seu próprio caminho e evolução. E o purgatório? O Evangelho ele não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Então, na religião católica, o céu é acima e o inferno é abaixo. Não existe essa subdivisão, né? Não existe um espaço físico, um espaço que possa definir que é o céu e que é o inferno, que é o purgatório. Na nova revelação, estava reservado o preenchimento dessa lacuna. Qual é a nova revelação? É o Espiritismo, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Então, nós fazemos os nossos momentos felizes, que consideramos céu, e nós também fazemos o nosso purgatório, que são as nossas dificuldades, como nós enfrentamos as nossas provas e as nossas expiações. E aí, nós temos o ciclo de aprendizado, né, que é a criação do espírito por Deus. Depois é a vida da relação na Terra, que a gente precisa encarnar para poder ir depurando. Tem o ciclo de aprendizado. Tem a necessidade de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Depois tem a morte do corpo físico. Depois necessito da volta do plano espiritual. Depois tem a reencarnação. O meu estágio evolutivo ainda vou precisar reencarnar? Sim ou não? Depende de cada um, de cada processo, de cada espírito. Construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. Nós estamos sempre auxiliando Deus na construção desse mundo que nós todos fazemos parte. Então, é importante dessa troca de interação, dessa participação de um espírito na vida do outro, para podermos auxiliar Deus nessa construção dos mundos mais evoluídos. E continua a evolução no plano espiritual. Então, se por acaso eu não precisar mais reencarnar no plano físico, eu vou continuar evoluindo no plano espiritual. Nessa ótica, o espírito foi criado por Deus simples e ignorante, com uma centelha divina a impulsionar a sua consciência. Nós somos a centelha divina, então nós sabemos o caminho certo a trilhar, porque se nós somos filhos de Deus, e Ele é um ser completo, perfeito, nós temos isso dentro de nós. Nós só não podemos cair nessas imperfeições, nessas nossas influências, né? Com livre-arbítrio inviolável, destinado a aprender a ser feliz e ajudar a Deus na transformação, a evolução e mesmo na criação da natureza. Então, eu mais futuramente, lá, sei lá quando que eu vou conseguir ser um espírito crístico, que eu vou participar da criação também, vou auxiliar Deus nesse processo de criação. Mas, para isso, eu tenho que me fazer as minhas escolhas certas, que é o livre-arbítrio, fazer sempre as minhas escolhas assertivas, para poder seguir cada vez com mais consciência esse meu caminho.
Como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho, trilhar as vias do mal, do erro e do sofrimento, mas dependendo apenas de si mesmo para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina. Então, eu posso cair, e vou cair muitas vezes, e já caí muitas vezes, mas eu tenho a possibilidade de me levantar. Não é como as outras religiões que falam que penas eternas. Então, você caiu, vai ficar no buraco eternamente. Não, Deus, como é perfeito, justo e amoroso, ele nos dá a possibilidade de revermos as nossas faltas e fazermos as nossas escolhas de uma maneira correta, dando sempre outra chance. Sem necessidade de castigos, só o sofrimento e da dor autoimposta. Então, Deus não castiga. Nós nos colocamos à prova para passarmos nessa prova, numa próxima encarnação. Né? Então, esse castigo, Deus castiga, temor a Deus, isso não existe. Esse sofrimento que surge foi causado por mim mesmo, pelas minhas escolhas através do livre-arbítrio. E a minha dor sou eu mesmo que coloco, porque através da dor eu vou conseguir me depurar. E, com isso, galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade. Por que é perfeição relativa? Porque estamos galgando, porque perfeição só Deus. Da felicidade do trabalho ao lado de Deus, do prazer indescritível do conhecimento da verdade. Então, esse é o nosso grande objetivo, nos tornarmos o mais perfeito possível, termos a felicidade de um trabalho na seara de Jesus, na seara de Deus, e o prazer de conhecer a verdade, a nossa verdade. Alguma dúvida? Alguma observação? Podem falar aí, gente. Só peço desculpas, viu, Luzia, por ter entrado um pouquinho depois, tá? Tem problema, o importante é entrar. É isso aí, isso que eu pensei. Eu tive uma reunião de trabalho, eu falei, mas eu não vou deixar, não. Ah, muito bom, pegou no comecinho, não tem problema. Então, vamos lá. Então, agora, a primeira parte não foi completa, porque tinha mais coisa, mas era o que deu para colocar, né? Então, agora vamos entrar no temor da morte. Eu tenho até uma observação para fazer. Numa aula que foi do trabalho, acho que foi a última do trabalho, a Viviane fez uma observação, deixa eu até abrir aqui as carinhas, a Viviane fez uma observação e falou que a gente que tem conhecimento, a gente não teria que ter medo da morte, né? E eu falei, brincando, eu falei assim, eu tive, né? Nesse processo cirúrgico aí, eu falei que eu tive medo. Mas, e aí eu falei assim, eu preciso me explicar, né? Pelo amor, né? A professora espírita dando aula de espiritismo falando que tem medo da morte. Então, deixa eu me explicar. A sensação que eu fiquei é de ter ia ficar longe dos meus filhos, a sensação de me afastar temporariamente deles, né? Então, o meu medo, se acontecesse alguma coisa na cirurgia e eu desencarnasse, de ficar distante dos meus filhos, né? Que, na verdade, isso é um apego e que eu tenho que trabalhar, né? Logicamente, a gente ama os nossos filhos, mas a gente não pode ficar muito apegado a eles, né? A gente sabe que são espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade, mas que eles têm que seguir o caminho deles, assim como nós, né? Então, refeito a minha culpa, né? Então, vamos lá. Morrer é um processo complexo. Do ponto de vista físico, até relativamente fácil. Complicado é desencarnar. Vocês concordam com isso? Como a gente não experimentou ainda, a gente acha difícil tudo. Quer dizer, eu acredito você já que experimentou, sim, você só não lembra. Fala, isso mesmo. Não, eu concordo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Ah, tá. É que minha internet às vezes está travando aqui o botãozinho, eu nem consigo mexer mais. Então, eu vou ser bem sincera, assim, eu li, acho que foi no ano passado, no Básico 1,
Eu não lembro agora o nome do livro. Tem, será? Ah, é aquele que fala do Cordão de Prata. Como que é o nome daquele livro, É o gente? Eu até Voltei, não falei- é? Não é o Voltei? Hã? Fala do irmão Voltei. Jacó? É isso, do Jacó, Eu acho que eu isso mesmo. voltei. É, Que ele fala Cordão de do Prata. Cordão de Prata, e eu lembro que isso me Isso. tocou muito, porque na discussão do livro depois da prova, fui eu que falei sobre esse capítulo, né? Ah, E eu vou ser bem sincera, assim, depois que eu comecei a estudar o espiritismo, é lógico, a gente tem essa coisa, né, do filho, que a gente fica presa, mas eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas é assim, eu não tenho medo nenhum, não tenho. Eu não gostaria que fosse uma coisa assim trágica, uma coisa assim que eu sofresse muito, lógico, né? Mas o medo do desencarne eu não tenho. Pelo contrário, assim, ficou uma coisa assim até meio que desejosa. Olha que loucura. Não no sentido de que, ai, tenho que antecipar minha vida, nada disso. sim, Nada porque aí disso. já complica, né, Tati? Não, nada disso, assim. Eu acho que me abriu os olhos até para essa coisa do luto, Sim, nós sabe? vamos abordar Assim, também. de não ficar presa, de não ficar pegada, de não ficar... Então, assim, veja, não é a coisa do desejo de morrer, não tenho, pelo contrário, né? Acho que a gente trabalha, eu não vejo a hora daqui um tempo me aposentar para poder começar, de fato, viver, né? Mas se acontecesse hoje também, tá tudo bem, entendeu? É uma coisa complicada. E quem me deu esse prisma foi esse livro, esse Voltei do Jacó, quando ele fala do cordão de prata, né? Então, eu só não quero ter que sofrer muito, né, no umbral, mas assim, quem sou eu para julgar? Mais alguém? Eu só vou fazer um comentário. Ô, Tati, não deixa para esperar aposentar, não. Comece a viver bem desde já, desde sempre. Lourdes, você me conhece, a gente mora no mesmo prédio, eu vivo trabalhando, Lourdes, não Eu consigo. sei, mas a gente tem que dar uma organizada aí na vida, não pode esperar a aposentadoria, não. Eu digo isso Até porque eu aposentei no meu caso... E não é tudo isso, gente. A aposentadoria É uma não ilusão, né, Lourdes? Eu concordo com a Lourdes, viu, Tati? É uma ilusão, acontecem tantas outras coisas, tantos outros desafios, que, na verdade, a gente não pode garantir que a gente vai aproveitar e viver realmente, porque a vida é uma caixinha de surpresas. Sim, é bem isso. Exato. Não, ainda tem... Já pensei Vou dar nisso, eu falei, putz, já vou dar meu pensou? depoimento também. Vou dar meu depoimento também. Olha, sou Fala, Paulo. aposentado, mas trabalho mais do que quando eu não era. Ai, Eu não trabalho brinca, mais do que não. quando eu não era aposentado. Não brinca, sério. não, pelo amor de É Deus. sério. Gente, Enquanto Não trabalha é fácil. eu penso às vezes, eu estou com uma prima, né? Agora tem a minha idade, também estava esperando a aposentadoria, mas ela está em cuidados paliativos. Às vezes a aposentadoria nem chega. Então vamos viver como a Lourdes falou, é hoje. Não, é isso. Ser feliz Eu sei, hoje. assim, não, é que o que eu falei, assim, de esperar a aposentadoria é aquela coisa de não ter hora para bater ponto, de não ter que estar lá, né? Essa coisa... Eu também anseio muito isso, É daquela rotina, isso. né? A rotina de... Isso. Mas De o que, na você verdade... de horário, né? Porque, na verdade, o viver, a gente vive sempre, né? E o importante é a gente conseguir achar equilíbrio, né? Que é o equilíbrio emocional, também durante esse trabalho, né? Que senão fica tudo uma amargura tão Lourdes, grande Luzia, isso. e que você vai jogando para o futuro a possibilidade, né? Então, não, eu vou viver mais, assim, eu entendo o que você falou, mas eu vou ter mais liberdade quando eu tiver aposentada. Por exemplo, eu não sei se vocês viram agora, né? Saiu o concurso para a Prefeitura de São Paulo. E eu sou professora de ensino superior, né? E aí, meus alunos já, assim, desesperados. Professora, a gente foi ver a bibliografia, é tudo da sua aula. Pelo amor de Deus, vamos marcar um curso. A prova é dia 15 de janeiro. Eu falei, gente, calma, eu estou entregando o doutorado. Eu estou trabalhando em 2 lugares. Muita calma nessa hora. Vamos organizar.
Aí eu fico pensando, se eu já tivesse, né, aposentada, putz, eu já ia montar o curso, eu já ia, porque eu não ia ter a hora do cartão, do bater o ponto, de bater o ponto na hora do almoço e de voltar. É isso, é essa liberdade. Então, acho que eu me expressei errado, entendeu? Tá certo. A Paula já chegou, já terminou, Paula? Não, deu um problema lá, gente. Um problema seríssimo. Aí ela pediu para eu voltar para aula enquanto ela resolve lá com o Costa. Tá. Depois Tá eu bom. explico, o problema é meio complicado. Tá bom, então, Eu não fiz beleza. ainda, não fiz, tá? Tá bom, então, vamos lá. Então, vamos seguindo. Tem uma vozinha aí perguntando se você está ouvindo, Luzia, bem baixinho. Foi a Viviane, eu não sei por que. Viviane, está muito baixo. Você quer participar? Fala bem perto aqui aí do computador, que quem sabe a gente escuta. Fala aí. Depois eu falo, continua, não é nada. Eu ia só dar um depoimento, mas não pode atrasar. Pode ir, obrigada. Tá bom, então. Então, vamos lá. Se alguém estiver falando alguma coisa no chat, gente, eu não vou abrir aqui, porque vai ficar complicado. E como a Yara está resolvendo o problema... Eu vou ver para você, Luzia, pode ok. deixar. Se tiver alguma coisa, você fala, fulana falou tal coisa, tá? Ok. Então, vamos lá. Vou perguntar para vocês, qual é a diferença entre morrer e desencarnar? Quem se habilita? Eu acho que morrer é o corpo, desencarnar é a passagem. Eu acho. Tá. Alguém mais? Então, vamos lá. Eu concordo. Tá, ok. A morte é apenas a destruição do corpo físico, envoltório mais grosseiro. E a desencarnação, ela ocorre quando o espírito se desprende do corpo físico e de suas influências. Em razão da cessação da vida orgânica, as suas influências, lembrem de quando a Elisa estava no caixão e o Desidério segurando a mão dela. Ela estava conseguindo se livrar dessas influências? Não. Não. Tá? Então, é isso. Em razão da cessação da vida orgânica, deste e conservando o seu perispírito, que é o perispírito, o que é? O envoltório de natureza semimaterial, que une o espírito e o corpo físico, e que volta à vida espiritual. Então, isso é o desencarne. Todos sofrem quando alguém querido desencarna. A gente fica muito triste mesmo. Pensar na vida como algo que termina, acaba ou desaparece, nos coloca como seres sem sentido de existir. Então, se a gente acha que morreu, acabou, realmente a gente se desespera quando alguém morre. Finito, né? Morreu, acabou. Independentemente da maneira como ocorre o desencarne, então, se foi uma morte violenta, se foi um acidente, se foi morte natural, se foi uma criança, adulto, lidar com esse tipo de separação é muito desgastante. Então, o que será que a doutrina nos traz para conseguir nos auxiliar nesse momento? O primeiro passo para conseguirmos falar com tranquilidade sobre a morte do corpo é tirar o aspecto fúnebre, mórbido. Então, se a gente sabe que a vida continua, então qual é a conotação de quando a gente vai no enterro? Como é que nós temos que ver? Como é que nós temos que sentir? O que nós temos que fazer? Terrível e sobrenatural. Encarar a dor da separação também envolve lidar com os sentimentos de posse e egoísmo. Então, a gente não quer se afastar daquela situação, daquela família, né? Daquele momento que a gente está vivendo. A gente não quer. E não quer ou a gente passando por isso, ou a outra pessoa desencarnando. E aí a Meimei nos traz essa mensagem. Entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar saudade, mas nunca a separação. Nós nunca nos separamos
desses espíritos que a gente conviveu nessas encarnações e nas outras também. O que é possível fazer para aliviar a dor quando o desencarne ocorre? O que vocês acham? O que vocês sugerem que é possível fazer para aliviar? Acho que lembrar das pessoas... Oh, desculpa. Acho que lembrar da pessoa que desencarnou com carinho, né? Aquela saudade boa de lembrar das coisas boas, nos aproxima até energeticamente, né? Desse espírito e emana coisas boas para eles e para nós, né? Orar, né? Rezar, pedir força para eles, também para nós. Isso. Tem até uma passagem de um livrinho aqui que eu até li para vocês a semana passada, e eu não sei se eu comentei que uma das historinhas que fala sobre uma menina de 13 anos que desencarna, que ela pede que durante o velório e durante o processo que já passou, que as pessoas não lembrem dela naquele momento de que ela deu um tiro, né? Ela se suicidou com um tiro. Que não fique lembrando daquela maneira, e sim lembrando das coisas positivas, né? Das coisas que foram bem vivenciadas, né? Com alegria. Boas lembranças, né? As boas lembranças. Tem gente com o microfone aberto, está atrapalhando aí. Gente, vocês, quando forem falar, vocês acionem, depois vocês desliguem de novo, por favor. Então, vamos ver o que é possível fazer para aliviar a dor quando o desencarne ocorre. Conhecer e compreender a vida. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa que desencarnou, né? E como é que eu vou viver? Falar em desencarne nos remete a pensar na vida. Todas as vezes que alguém próximo desencarna, a gente faz uma releitura da nossa vida. O que eu estou fazendo? Será que eu posso fazer de uma maneira diferente? Né? É exatamente essa reflexão que a Tati estava fazendo, né? Então, eu vou esperar me aposentar, né? Então, ou seja, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Como temos vivido? O que eu tenho feito dessa encarnação? Se eu morrer amanhã, eu vou ter cumprido, será, com o meu planejamento? Será que as coisas que eu vivi até agora, que eu pude dar um jeito, né? Que eu pude dar uma melhorada em mim, já foi o suficiente? Será que eu não aproveitei todas as oportunidades que foram surgindo? Como temos sentido? Como temos aproveitado nossos potenciais? Será que eu tenho colocado todos os meus talentos que Deus me deu e que eu fui construindo durante todas as encarnações, eu tenho colocado eles a serviço da minha evolução e a serviço de todos? Como nos relacionamos com os nossos entes queridos? Será que aqueles desafetos familiares, será que eu não posso rever isso? Será que eu não posso fazer um acerto nesses relacionamentos, para depois, se eu de repente desencarnar, eu levar isso para uma próxima encarnação e que vai ser mais complicado? Para a doutrina espírita, não há finito em relação ao espírito. O desencarne não é encarado como fim, mas o recomeço para outra vida. Então, se eu consigo entender que eu acabei essa oportunidade, eu vou para a erraticidade, eu vou para o plano espiritual, e lá eu vou continuar vivendo, vou continuar me aprimorando, beleza. Então, não é uma coisa finita. Existe, e como nós somos espíritos eternos, nós temos a eternidade para evoluir, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se acomodar. Morte é a transformação e não o fim. O corpo morre, mas o espírito não. E ele leva toda a nossa carga de aprendizados, todos os nossos erros e as nossas imperfeições, e todas as bagagens de amor, de afeto, de respeito, que a gente disseminou, divulgou, compartilhou.
durante a encarnação. Para nós espíritas, a dor vem do sentimento de ausência e não da finitude. Sentimento de ausência, a saudade. A gente vai ficar com saudade? Vai. Mas toda vez que durante esse processo de saudade, dessa dor que ainda nos coloca, né? A gente conseguir reportar para momentos felizes, para momentos importantes, e a gente lembrar como Deus foi bom que me permitiu, durante todo esse tempo, compartilhar a encarnação com essa pessoa que se foi. A oportunidade do tempo que eu tive, e não daquilo que ainda poderia vivenciar. Ser grato pela oportunidade do tempo que eu consegui. A individualidade da alma antes e depois da morte do corpo físico. Então, eu sei, eu sou espírito único, e o meu espírito vai me acompanhar, ele está evoluindo. Por que a maioria de nós teme a morte? O temor da morte é consequência do instinto de conservação. Então, esse instinto de conservação, ele é necessário ainda. A gente teme a morte, primeiro porque a gente não sabe como é que vai ocorrer. Outra situação é que nós temos o véu do esquecimento. Então, esse processo que nós já passamos inúmeras vezes, ele nos é coberto por esse véu do esquecimento, para que nós tenhamos esse instinto de conservação e dermos valor a essa encarnação. A certeza na vida futura, a gente tem. Não exclui nossas apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Então, esse instinto nos auxilia a termos essa preocupação com o nosso corpo físico, mas a gente sabe que existe o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, né? Mas é necessário que a gente aproveite essa encarnação para poder evoluir. Então, esse instinto de conservação serve para isso. E morrer é um processo complexo. Alguma dúvida? Eu posso seguir, gente? Deixa eu beber um pouco d'água, que está seco. Vou seguir, então. Vocês estão aí, né? Sim. Uma pergunta no chat. Eu falei e não estava com o microfone fechado. Faz parte. Luzia, está me ouvindo melhor agora? Pode falar, Viviane. Está me ouvindo? Estou. Ah, então não era só um teste. Porque eu acho que a gente ouve você baixinho, mas dá para ouvir. Ah, não, tudo bem, então. Eu não sei o que está acontecendo. Tá bom. Não vou falar nada, não. Continua. Obrigada. Então, tá bom. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Então, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito. Na verdade, não é uma dor, é uma perturbação. É um torpor que paralisa momentaneamente as faculdades, neutralizando ao menos, em parte, as sensações. Isso vai acontecer com todas as pessoas da mesma maneira? Não. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado. Depende. Então, aqui aparece o cordão de prata, tá vendo? A perturbação, então, ela vai depender do equilíbrio de cada espírito. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o que vocês acham que é? Por que tem uns espíritos que vão conseguir passar por esse processo de perturbação um pouco mais rápido, sem muito desconforto, e outros com mais aflição, vamos dizer assim? O entendimento. Oi? O entendimento. Sim, esse é um.
Eu acho que essas pessoas que já estão assim com uma certa idade, já estão doentes, acho que no fundo já estão esperando por isso, né? Então acaba facilitando, né? Aí entra no conhecimento que a Cida falou, né? Ou seja, ela tem conhecimento que ela vai desencarnar, então vocês acham que a pessoa que tem, a Patrícia, né, que tem um conhecimento, ela tem uma perturbação menor. A evolução, idosa, doente, evolução moral e espiritual. Eu queria comentar uma coisa. A minha mãe, ela tem 96 anos. Ela não mora aqui em São Paulo, nem mora comigo. Ela mora no interior. Ela tem um medo imenso de morrer. Ela fala até hoje que ela tem. E ela mal fala, mas isso ela tem medo. E ela, assim, ela é católica, né? Não procurou, né? E eu também não tive oportunidade de passar nada para ela, porque eu estou há pouco tempo na doutrina, mas eu acho que hoje ela não tem nem capacidade mental para entender alguma coisa. Ela tem muito medo. Eu fico triste por isso, né? Que ela fala que tem medo de morrer. Mas você pode, através do seu pensamento, às vezes até em desdobramento durante o sono, já tentar passar essas informações para ela. Através do pensamento, você consegue se conectar com ela. E aí vai passando essa compreensão que você já tem através de uma prece, de um pensamento que vai chegando a ela. Porque quando a gente dorme, a gente tem encontros. E se você, de repente, tem esse desejo de que ela tenha um momento de passagem um pouco mais tranquilo, você tem essa preocupação, né? Que eu percebo. Então, vai trabalhando isso, que pode ser que você consiga, em desdobramento, passar essas orientações para ela. Porque pode ser que agora, encarnada, ela não tem, mas o espírito dela tem a capacidade de compreensão. Legal, vou me esforçar. Aí vamos ver, é o estado moral da alma. É o estado moral da alma. Então, qual é o meu processo de evolução moral? Logicamente, nessa moral entra a compreensão também, né? Porque a mãe da Lourdes, que ela falou que é católica, né? Então, às vezes, a mãe ela tem a consciência, né? A sua mãe tem a consciência de que cometeu alguns erros. E ela provavelmente não se perdoou. Então, por ela não se perdoar, e ela saber das penas eternas, ela falou assim, nossa, vou morrer, vou para o inferno, porque eu não vou ter chance, né? Agora, com a minha idade, então, estou perdida. Então, esse conceito todo é que leva as pessoas a ficarem com medo da morte também, que é a falta de uma orientação correta durante esse processo. Eu tenho certeza que é isso mesmo. Espíritos muito ligados à matéria. Então, as pessoas que estão muito ligadas às coisas materiais, o que eu tenho, a minha casa, o meu dinheiro, o meu negócio, né? Eu me coloco nessa situação, muito ligada à família, de uma maneira muito apegada, e que isso também não faz bem. Então, mergulha na inconsciência, né? A princípio. Os espíritos medianos, eles têm uma maior lucidez. E os espíritos espiritualizados, que eu quero evoluir para isso, é uma consciência mais rápida nesse processo. Então, eu sei como funciona, eu tenho a consciência, eu creio nisso, mas o que me prende, o que está me segurando, né? O que está me ligando, que eu preciso me desprender. Então, aí, a partir do momento que eu consigo me espiritualizar, eu tenho uma consciência mais rápida nesse processo do desencarne. Somente de nós depende tornar fácil ou doloroso este desprendimento. Conclusão. O sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Tudo que puder atenuar essa força e acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. Então, quanto mais
desapegado das coisas materiais, das coisas familiares, de uma afetividade muito egoísta, na verdade, você consegue que essa passagem seja mais tranquila, né? Se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, ocorre de uma maneira natural, porque a morte é natural. A rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Então, isso é importante a gente ter claro. Então, essa aflição que a gente vai passar, vai precisar ser uma aflição? Não. Vai poder correr naturalmente, de acordo com o nosso adiantamento moral. Tipos de morte. Aquela que ocorre por extinção das forças vitais, que é a velhice ou a doença. É uma morte natural. Mas isso não quer dizer que mesmo a pessoa passando pela velhice ou por uma doença, se ela não tiver o adiantamento moral, ela ainda vai passar por um processo mais complicado nesse desencarne, nesse desligamento. O desprendimento se opera gradualmente, sim. Homem materializado, o desprendimento demanda esforços, ele vai ter que se esforçar mais. E o homem desmaterializado, o desprendimento é suave. Então, ele sabe que ele está aqui nesse planeta de provas e expiações para se melhorar. Ele vai cumprir o seu plano reencarnatório, vai extinguir toda a sua chama de vida e ele vai se desprender suavemente. Morte violenta. Aquela em que a vida orgânica, em plena força, é subitamente aniquilada. Morte por suicídio. A impressão dos que desencarnam por suicídio é a decepção, a realidade da vida que não se extingue com a morte do corpo físico. Então, aquelas dores, aquela insatisfação, aquela mágoa, tudo é acompanhado porque não acontece o fim, né, que ele tanto espera. Há suicidas que experimentam os sofrimentos físicos do momento da sua morte por muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele tem ainda o... Está me falhando o nome, daqui a pouco eu lembro. É a quantidade de fluido vital. Lembrei, obrigada, espiritualidade que me soprou aqui. O fluido vital. Então, eu reencarno com uma quantidade de fluido vital. O suicida, ou as pessoas que tenham uma atitude suicidas, elas antecipam a morte do corpo físico, mas não a quantidade de fluido vital. Então, ele fica nesse processo aqui, passando por todo esse sofrimento, até o fluido vital se terminar. Então, se o fluido vital, aqui no caso dessa pessoa, ela está com o cordão ainda, ele se matou com 30, mas o fluido vital é para 50, ele vai continuar até concluir todo o fluido vital. Ô, Luzia, está me ouvindo? Agora estou, aumentou. Consegui arrumar. Então, neste caso, né, mas tem um ruído, acompanhando. Se quiser escrever, Viviane, escreve no chat que a Rosa lê. Você. A Tati avisou que ela está entrando no metrô. Tá. Ô, Luzia, eu não entendi essa parte aí. Ele, tudo bem, ele se suicidou, só que ele tinha esse fluido até os 50 anos, vamos supor. Isso. É isso? Dei um exemplo. É o exemplo. Aí ele faleceu com 30 anos. Aí ele vai ficar, tipo assim... preso a esse corpo, a essa situação aqui.
durante o período restante do fluido vital. Ah, tá. Então foi essa a minha pergunta. Eu ia Então, falar isso. O Essa é a sofrimento pergunta que ela fez. Então, o sofrimento do suicida é isso. Ele antecipa o planejamento encarnatório. Logicamente que existem as benécias, né? A providência divina, tal. Sim. Mas, de uma maneira geral, é isso que acontece. Então, só mais uma perguntinha. Eu vou falar baixinho agora. Agora está sem aquele ruído, tá bom. Então, neste caso, ele consegue, estando no corpo... Voltou o ruído. Mas que coisa, gente. Então, neste caso, ele consegue, no corpo, mesmo estando após a morte no corpo físico, ele consegue, vamos supor, o espírito consegue ver o que está acontecendo ou não? Então, ele não está mais no corpo físico, ele está ligado... Tira o som, Viviane, o ruído ruim. O ruído está muito forte, Viviane. Ele fica ligado ao corpo físico e aí ele fica lembrando todo momento do que ele passou, do que ele fez. Então, se ele deu um tiro na cabeça, ele fica revendo sempre esse momento. Ô, Viviane, como você melhorou o som e o som está muito alto, tenta agora abaixar para ver se esse ruído some. Pode ser que esteja estourando a caixa. Ou então, que quando ela começa a falar é que vem o ruído, né? Porque pode estar estourando a caixa. Aí completando aqui, seja do veneno que ingeriu, seja da perfuração do cérebro por uma arma. Então, se ele tomou o veneno e ficou com a queimação, ele continua com a queimação. Mortes de crianças. Luzia, oi, pode falar. E no caso de alguém que tenta o suicídio, mas não morre, enfim, é hospitalizado e retorna. Sim. Isso, então, ele já está em vida, ele já vai estar cumprido. Sim, porque ele teve a ajuda da espiritualidade para ele não concluir o suicídio. Então, a responsabilidade dele tomar conta daquele corpo dobrou. Né? Porque ele eu tenho uma irmã que tentou 2 vezes suicídio. Eu lembro que você comentou. Então, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade que estão dando para ela. Exatamente. Então, porque ela tem uma missão muito importante. Ela tentou uma vez, não conseguiu, tentou outra, não conseguiu, e ela tem que entender isso, né? Tem que fazer muita prece para ela poder... Nossa, ela faz parte das minhas orações diárias. E, às vezes, a gente sabe que pode ter, que nem o caso lá da Elise e do Desidério, né? Uma conexão com algum obsessor que precisa ser trabalhada também. Tá. Porque se esse suicídio é conduzido... Eu ia te perguntar uma coisa. Então, se esse suicídio é conduzido por um processo obsessivo, ele é encaminhado de uma outra maneira, certo? Entendi. Fala, pode ser... Me fala uma coisa, e quando a pessoa se enforca, comete o suicídio se enforcando, o que acontece? Porque eu tive uma amiga que fez isso, entendeu? Então, é a mesma coisa, aquele momento daquela dor que ela teve, ela vai revendo. Ela vai revendo, até o fluido vital dela se completar. Ou seja, se ela tinha 15 anos quando tentou o suicídio e ela tinha que desencarnar com 80, ela fica ela vai até ela completar. Ou até ela ser merecedora que antecipe isso. Porque, veja só, a gente fala de uma maneira geral. Vai ficar no umbral por todo esse período. Por todo esse período. Ou não, ela pode conseguir, dentro desse período que ela está sendo trabalhada no umbral, porque ela não está sozinha, ela está sendo amparada. Ela pode receber através de muitas preces. Por que a gente tem que rezar muito pelos suicidas? Justamente para eles poderem receber esse auxílio antes. Né? Então, nas nossas orações, a gente tem que rezar muito por eles, para eles conseguirem ter
esse auxílio, né? Eles conseguirem perceber, e esse auxílio antecipar esses momentos de tanto sofrimento. Porque quando eles reencarnarem, eles já vão carregar todo esse problema no corpo físico, porque eles feriram o perispírito. Morte de criança eu não falei, né? Mortes de crianças. Há desencarnações prematuras que têm caráter missionário. Geralmente está associada a problemas kármicos envolvendo pais e crianças. Então, às vezes, tem uma missão, aquela família perdeu aquela criança porque tinha um processo reencarnatório ou missionário. Outras retornam à espiritualidade na infância por falta de recurso de subsistência. A morte é a única certeza da vida, todos morreremos um dia. O medo da morte, basicamente, é o medo do desconhecido. Não é totalmente desconhecido, porque a gente já passou por isso, mas a gente não lembra exatamente de como foi e das situações que já ocorreram. No Livro dos Espíritos, na questão 1011, Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? E aí os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente, destinado para o espírito. Então, o que acontece? É tudo plasmado. Então, se eu cometi assassinatos, crimes, roubos, assédios e tantas outras barbaridades, eu vou para um lugar onde está plasmado tudo isso aí, onde tem toda essa energia junto, e eu vou para lá. Então, não existe um espaço físico, existe um espaço de vibração. O inferno e o paraíso são simples alegorias, por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 1011, na letra A. Na questão 1012, Kardec pergunta: o que se deve entender por purgatório? São as dores físicas e morais, o tempo de expiação. Então, é o tempo que eu vou ficar para poder entender o que eu fiz. Então, eu que crio o meu próprio purgatório, eu que vou para o lugar onde eu mesmo estou me cobrando. Quase sempre na Terra é que fazeis o vosso purgatório. Que nem o caso da irmã da Rosa, né? Que ela tentou 2 vezes, ela está passando aqui por esse processo, né? Com certeza. Umbral é uma zona obscura onde espíritos desencarnados, presos ao egoísmo, orgulho, ódio, paixão, indecisão e aos erros, se agrupam por afinidade de pensamentos. Você quer ir para o umbral? Então, você fica nessa. Egoísmo, orgulho, ódio. Você quer se livrar do umbral? Já quer ficar naquele hospital lá que estava o Ernesto e a Evelina? Ali estava mais ou menos ali, né? Ali estava melhorzinho. Estava bom, já estava bom, né? O umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. E está no nosso lá no capítulo 12. Alguma dúvida? Que agora já saímos da morte e vamos entrar no céu. Esses resíduos mentais, Luzia, tem a ver com esses sentimentos, a falta de perdão, egoísmo, tudo isso, né? Tudo isso. E aquela própria cobrança nossa, né? Então, o que eu deixei de fazer, o que poderia ter feito, toda a nossa própria consciência, o nosso próprio purgatório, o nosso próprio umbral. Vamos lá agora para o céu. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 1015, em que sentido se deve entender a palavra céu? Então, tem uma definição do que é céu? Então, os espíritos explicam. É o espaço universal onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades,
sem os sofrimentos e angústias característicos da inferioridade. Então, é um espaço universal. Uma vez separado o espírito do corpo físico, qual o seu destino? Então, para onde será que ele vai? Tudo depende da condução evolutiva do espírito. Então, se eu estou me cobrando, se eu estou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu tenho uma tendência, eu vou para um céu que eu mesmo vou identificar? Não, porque eu estou me cobrando. Eu mesmo estou me cobrando. Então, vai tudo depender do meu pensamento, do meu processo evolutivo. O céu para o mundo antigo era a abóboda celeste observada a partir da superfície terrestre. Acreditavam que o planeta era plano ou, para alguns, redondo. Como atualmente conhecemos, e a partir dele havia esferas concêntricas, nas quais estavam inseridos os astros, Sol, Lua, planetas, estrelas, eles viam dessa maneira. Além da última esfera, era a morada dos anjos e de Deus, a morada dos bem-aventurados. Então, olha só a distância. Então, eles colocavam uma distância tão grande do céu, quem ia conseguir chegar lá? O que variava, então, era a quantidade de céus. Então, aí tem, na teologia cristã, eles achavam que tinham 3. 11 para Ptolomeu, 9 para os muçulmanos e 7 para a grande maioria. Que engraçado. A partir da ciência, das contribuições da ciência, a Terra e o Sol foram definitivamente deslocados do centro do universo. À medida que avançamos nos degraus da sabedoria, novas perspectivas de saber se apresentam. Em razão disso, os espíritos, vez ou outra, declinam de nos ensinar coisas mais aprofundadas, porque nós não temos ainda os sentidos cognitivos para compreender. Mas o Kardec fala que quando a ciência vem com a explicação, a gente tem que prestar atenção. O Espiritismo ensina que o plano espiritual não é uma região fixa e determinado do espaço, mas sim um plano que envolve completamente o plano material e se estende para além dos limites desse. Assim, não há uma fronteira que delimita um e outro plano, pois ambos estão sobrepostos. Então, eu aqui no plano físico e o plano espiritual, eles se comunicam, eles interagem, então não tem uma barreira, não tem um limite, eu subindo o degrau vou para lá, não. Em verdade, é uma fronteira, somente a fronteira é vibratória, isso é, desde que o espírito desencarne, ou o encarnado o médium, expanda o perispírito, ele acessa o plano espiritual. Todos nós ascendemos o plano espiritual quando estamos dormindo e nos desdobramos. Eles falam que é a quase morte, né? Para o espiritismo estar em um lugar feliz, é suficiente para que o espírito seja feliz? Então, para o espiritismo, estar em um lugar feliz é suficiente para que o espírito seja feliz? Será que se eu estou feliz, eu posso ficar em qualquer lugar? Não. Por quê? Então, vamos entender. Para a doutrina espírita, o céu, digamos assim, é um estado de consciência. Eu posso ter tudo, estar num lugar maravilhoso, num lugar que eu gostaria de ter conquistado, mas eu não estou bem. O céu e o inferno, o céu e o purgatório estão dentro de nós. Definido segundo o Livro dos Espíritos como a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso sim é você estar feliz, isso sim é você estar no céu. É quando a sua consciência está tranquila. E eu tenho a certeza de que se eu não conseguir fazer tudo o que eu deveria, eu tenho uma chance de, numa próxima encarnação, fazer. Nestas condições, a localização geográfica é indiferente para que o espírito experimente a felicidade celeste. Então, independe na condição física, material onde eu estou.
O espírito atrasado pode até frequentar os lugares celestes. Todavia, devido às suas imperfeições, ele não poderá acessar as maravilhas daquele lugar, como outros espíritos já avançados moralmente. Então, depende de como eu estou interiormente, a minha evolução moral. Tanto quanto, em termos de comparação, um analfabeto em uma biblioteca, neste lugar ele não se instruirá, por mais que tenha acesso aos livros do lugar. Os espíritos, eles progridem pelos próprios esforços. Allan Kardec afirma que o progresso intelectual se dá pelo trabalho a que a vida material nos obriga. Então, ou seja, eu preciso reencarnar para poder melhorar a parte intelectual, e, logicamente, a moral caminha junto. E o progresso moral, pela vida, se dá na relação com outros espíritos, dividindo obrigações e multiplicando conquistas. Isso foi falado, já estava na harmonização, falando da semeadura. Então, o que acontece? Eu preciso reencarnar para progredir o meu intelectual e meu moral, além disso, para me melhorar e para ajudar na melhora do planeta, para ajudar e multiplicar as conquistas. A vida solitária, por outro lado, não conduziria o espírito a avançar, se suas potencialidades não se desenvolveriam. Então, não adianta eu ser um ermitão. Eu vou ter situações para melhorar e para multiplicar com quem? No que a encarnação se relaciona com o progresso do espírito? Hein, pessoal? No que a encarnação se relaciona com o progresso do espírito? É por meio das provas e das expiações que a gente passa por aqui que nós vamos aprendendo. A dor, ela é, na verdade, dói, mas ela é, na verdade, um grande instrumento de aprendizado, né? E o como nós lidamos com essas dores, né? Que eu acho que é uma coisa que faz a diferença também. Importante também, como é que a gente encara essas provas e expiações que a Cida comentou. Porque a unicidade da existência prejudica o progresso do espírito. Então, se eu vivesse uma vez só, estava bom? Acho que não. Claro que não. Pelo que a gente sabe hoje, não, né? Só se a gente tivesse mudado de nível. A encarnação, isto é, a introdução do espírito no mundo material, se relaciona profundamente com o progresso. Porquanto será nesta situação que o espírito será obrigado a trabalhar e a conviver com outros homens. Ela preenche as necessidades primeiras do desenvolvimento espiritual e moral. Então, eu preciso viver em sociedade, eu preciso viver com outras pessoas. Caso o espírito nunca encarnasse, nunca experimentaria necessidades e, por conseguinte, nunca exercitaria suas potencialidades diversas e nunca teria a chance de fazer os acertos dos erros passados. A unicidade da existência prejudica o progresso do espírito, pois ela interrompe ou não permite o desenvolvimento completo da inteligência e da moral. Então, Deus nos possibilita as encarnações para nos aprimorar. Se o espírito encarnasse apenas uma vez, seu progresso estaria limitado às pequenas ou microscópicas conquistas espirituais de uma única experiência material. Então, não ia fazer o efeito que faz. Cuidado com os... Vivi já desligou. Sem levantarmos aqui as inúmeras diferenças de oportunidades a que cada alma se sujeita na vida material, somente a reencarnação explica como o processo de progresso espiritual se dá completamente. A encarnação é a ferramenta com a qual Deus impulsiona os espíritos para o progresso. Então, isso é o que a gente não pode esquecer, que através dessa ferramenta é que a gente consegue progredir, e que a encarnação ela é difícil de acontecer. A gente, nesses livros todos, viu a dificuldade logística de combinar com quem, com espírito, você mãe, você pai, chamando espíritos missionários, que às vezes não tem nada a ver com aquela situação, para poder servir para aquele espírito reencarnar e progredir.
Somente com a vida material, o homem é convocado a desenvolver sua inteligência para criar e manter condições de sobrevivência. Mas eu não melhoro também, eu não evoluo também no plano espiritual? Sim, também. Mas aqui o processo acelera mais. Além de ser obrigado a viver em sociedade para dividir responsabilidades e conquistas. Então, é através do convívio é que eu vou poder tirar o meu egoísmo, tirar o meu orgulho de ser uma pessoa melhor. Se apenas vivesse a vida espiritual, que é imortal, o espírito não seria estimulado a exercitar as suas potencialidades. Ficaria, portanto, em um estado estacionário. O espírito também progride no mundo espiritual, isso a gente viu no livro. Como? Sim, a erraticidade relativamente à vida material é um período dedicado à reflexão, ao balanço espiritual e à planificação de estratégias de progresso. Foi exatamente o que o Ernesto e a Evelina passaram. Eles foram estudar para poder trabalhar, para poder servir aqueles espíritos que estavam envolvidos com ele na encarnação. Porquanto, nesse espaço, o espírito dispõe de melhores condições gerais, como tempo e auxílios diretos para estas importantes tarefas. O mundo material é onde, especialmente, a alma empreenderá aquilo que outrora planejou, dando provas de seu progresso. Então, eu não sei nem se a Tati está ainda na aula, mas ela falou daquele horário, tudo, mas na erraticidade... Eu estou aqui, sim. Estou aqui. Tati, Oi. tem uma má notícia para te dar, Tati. Ó. Mas... Tem uma má notícia. Tati, no mundo... Eu vou até abrir a câmera, peraí. Ai, meu Deus. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Não. Na erraticidade, viu, Tati? Você vai ter compromisso de horário, erraticidade vai ter também. Talvez então, não com um chefe tão ruim, mas tudo aquilo que a gente trabalha lá, a gente tem esses compromissos, né? Um exemplo é o Evangelho no Lar, que tem que ser sempre feito no mesmo dia, no mesmo horário. Logicamente, não existe a cobrança, é algo que eu nada. não consigo fazer, sabia? Então, é uma coisa que você tem que desenvolver, porque é uma disciplina. É algo que talvez eu você não tenha achado um horário que seja bom. Isso aconteceu nessa loucura. O que eu faço? Eu abro o Evangelho todos os dias para não ficar sem a oração. Então, eu acordo... Primeira coisa que eu faço, né, é tomar o hormônio que eu tomo da tireoide e já abro o Evangelho. Ficam as duas coisas no criado mudo. Mas parar aquele momento de fazer o Evangelho, eu não consigo. Eu preciso me policiar. Vai trabalhando, isso você vai conseguir. Mas se eu, do outro lado de lá, quando eu for, eu fico pensando, né? Onde será que eu vou ser útil? O que será que eu vou poder fazer na minha vida lá? É só você ficar aberta ao serviço, seja qual for. Se você estiver aberta, o serviço vai aparecer. Aquele serviço que vai te ajudar na sua evolução. Eu só não quero aquelas coisas pesadas, né? Se não quiser, pede nada. Você vai ter que estar aberta. Não interessa. Você vai ter que aceitar Olha o André Luiz, ele queria chegar lá, ter uma clínica especializada lá no nosso lar. Chegou lá, pegou serviço pesado. Eu já estou achando que eu vou ficar lá com as criancinhas, que eu vou brincar, que eu vou dar colo, que eu vou... Sabe aquela coisa? Eu já acho que eu vou ficar assim. Eu e a Yara também queremos ir para lá, mas sabe-se lá, né? A gente está aberto para qualquer coisa. Mas eu estou aqui na aula, sim, estou aqui. Luzia, a Elaine disse que a internet dela caiu e ela pede desculpas que não está conseguindo voltar. Ela disse que assiste a aula depois, o restante, tá? Ok. Não, tá ruim mesmo. Eu caí uma hora, depois eu consegui voltar. Eu também caí e voltei hoje. Primeira vez que isso aconteceu. Vamos aqui lá. Onde eu tô... Qual é o critério para a encarnação na Terra, por exemplo, ou em outros mundos? Qual será esse critério? A sintonia com esses planetas. Isto é, o espírito para encarnar neste ou naquele mundo deve estar em sintonia com a proposta espiritual do planeta. Então, cada planeta tem a sua proposta. Eu vou estar em sintonia? Vai ser bom eu ir para lá? Vai ser bom eu ficar?
Isso tudo a espiritualidade vai auxiliar. Eu não vou decidir sozinha. Portanto, é a fase de despertamento da consciência. É período de amadurecimento dos valores espirituais, adquiridos a custo de muito trabalho. É, finalmente, fase de plenitude pessoal e capacitação para auxiliar os irmãos da retaguarda. O serviço que tiver, o trabalho que tiver. Que os irmãos que estão precisando de mim, aqueles que estão me ajudando hoje, eu vou ajudar aqueles que estão mais atrasados. Nosso planeta, se aproximando da regeneração, mudará gradativamente a sua proposta espiritual. Então, é o planeta que vai mudar totalmente, vai mudar a proposta espiritual dele. Logo, aqueles espíritos que ainda não se conscientizaram de sua natureza espiritual, que ainda estão endurecidos no materialismo, e que, por conseguinte, necessitam permanecer em provas e expiações mais materiais, serão conduzidos para outros mundos em sintonia com essa disposição. Então, isso quer dizer que eles vão retroagir? Não. O espírito nunca retroage. Ele estaciona ou ele vai para frente. Como o planeta Terra está evoluindo, esses espíritos que não estão acompanhando o processo evolutivo, eles vão ter que ir para um outro planeta que esteja na mesma sintonia. E os espíritos que estão mais evoluídos continuarão na Terra. Lá darão prosseguimento ou reiniciarão os seus estudos espirituais. Então, vai estudar, lá vai continuar também crescendo, no ritmo que ele mesmo ele delimitou para ele. Aqueles outros, porém, que já tomaram consciência de sua realidade e destinação e estão se desapegando da matéria, continuarão sintonizados com a Terra, que vai se transformar no mundo de regeneração, dando continuidade aos seus progressos morais naturalmente. Então, logicamente, que não vai ser um mar de rosas, nós vamos continuar evoluindo. E o que é felicidade relativa? A felicidade relativa é a que nos é possível no atual patamar evolutivo. Então, hoje, eu consigo uma felicidade relativa. E qual é esses momentos, né? Os momentos que são proporcionados por nossas próprias ações. Quais seriam elas? Por exemplo, a formação acadêmica de um filho, vê-lo formado, com uma família no setor profissional, o nascimento de um filho desejado, a prática da caridade desinteressada, de tantos outros momentos que a gente passa compartilhando com amigos, com a família, e sentindo o nosso próprio progresso evolutivo. Já a felicidade suprema seria o quê? É a felicidade alcançada pelos espíritos superiores. Então, quando chegarmos mais à frente, teremos essa felicidade. Nos é possível imaginá-la através do estudo da doutrina espírita, para que possamos almejá-la. Já que esse estado de felicidade ele só depende de nós mesmos, dos nossos esforços e de nosso melhoramento. É possível vivenciá-la na Terra? Por quê? Será que essa felicidade completa eu consigo aqui? Não, pois ainda estamos longe desse estado de puros espíritos. Não somos puros espíritos. E que não é possível no nosso planeta de provas e expiações. Então, é a nossa felicidade relativa o que é possível. E que já está bom para nos impulsionar e motivar para a nossa melhora. O problema da felicidade pessoal nunca será resolvida pela fuga ao processo reparador. Então, como a Cida comentou, a dor ela é necessária para que eu possa progredir, para que eu possa reparar. As dores deixam marcas, porém lembremos que o lutador que não traz a cicatriz da batalha, ao receber quaisquer condecorações extremas, não é vitorioso. Então, a gente percebe que toda vez que a gente consegue superar uma dificuldade, superar um obstáculo, a gente se sente um vitorioso. Então, por mais difícil que aquela situação tenha sido, quando a gente consegue superar, quando a gente consegue realmente dar um passo à frente, é uma sensação muito boa.
de vitória, né? Portanto, sofrer também compõe as linhas do currículo humano. A felicidade é uma resultante da vitória na luta. Pode-se dizer que cada mundo tem seu céu? Por quê? Sim, então, cada mundo tem seu céu? Sim. Lembra da sintonia? Pois cada planeta reúne a atmosfera espiritual que lhe é própria, e para onde vão os espíritos após a experiência material nesse mesmo planeta. Então, é a sintonia e que me é permitido ficar. Antes dessa visita indesejada, que é uma historinha meio engraçadinha, mas é bem curtinha, quando terminou o Temor da Morte, eu tinha pego uma outra passagem e eu acabei não falando. Então, dá tempo e eu vou falar. Então, essa está relacionada ao temor da morte. Então, a gente imagina um médico materialista e um médico espiritualista, ou espírita. Então, para o incrédulo ou para aquele que duvida, a morte tem todos os seus terrores, porque ele pede tudo e nada espera. Que pode dizer... Então, vamos ver qual é o médico que você quer. Você está no leito de morte, você está ali sendo atendido por um médico. Qual é o médico que a gente quer que esteja ao nosso lado? Então, que pode dizer um médico materialista para acalmar nos doentes o medo de morrer? Aí vem o médico. Nada senão o que um dia dizia um deles a um pobre diabo que tremia a simples palavra cólera. Esse texto, gente, eu tirei da Revista Espírita, de novembro de 1865. Então, o médico materialista, com aquele doente que está com cólera, naquela época que não tinha nada, a pessoa pegava cólera, já era. Então, o médico fala, vá, enquanto não estamos mortos, há esperança. Depois, em definitivo, só morremos uma vez. E logo a coisa passa. Quando estamos mortos, tudo está acabado. Não sofremos mais. Tudo está acabado quando se está morto, eis o supremo consolo desse médico materialista. E aí, encontramos na outra ponta o médico espírita, que ele diz o seguinte, meu amigo, vou empregar todos os recursos da ciência para vos restabelecer a saúde e vos conservar o maior tempo possível. Nós conseguiremos, assim espero. Mas a vida do homem está nas mãos de Deus, que nos chama quando terminada a nossa prova aqui embaixo. Se a hora de vossa libertação tiver chegado, rejubilai-vos com o prisioneiro que vai sair da sua prisão. A morte nos desembaraça do corpo, que nos faz sofrer e nos leva à verdadeira vida, vida isenta de perturbações e misérias. Se deveis partir, não penseis que estejais perdido para os vossos parentes e amigos que ficam depois de vós. Não estarei menos no meio deles. Vê-lo-eis e o ouvireis melhor do que podeis fazê-lo nesse momento. Vós os aconselhareis, os dirigireis, os inspirareis para o bem. Se, pois, aprouver a Deus vos chamar a si, agradecei-lhe por vos dar a liberdade. Se ele prolongar a vossa estada aqui, agradecei-lhe por vos ter dado tempo de acabar a vossa tarefa. Na dúvida, submetei-vos sem murmúrio à sua santa vontade. Eu já escolhi o meu médico. Eu também. Esse é ótimo. E agora, só para finalizar, vamos ver uma historinha aqui falando sobre a visita indesejada. Conta-se que a morte, dirigindo-se a uma determinada cidade, encontrou-se com o prefeito que saía para uma viagem. E lhe disse que levaria 300 dos seus moradores. Após alguns dias, retornando à sua cidade, o
prefeito tomou conhecimento de que o número de mortes atingira 1.300 habitantes. Encontrando-se novamente com ela, perguntou-lhe por que mudara de ideia com relação ao número de pessoas que levaria. A resposta não deixou dúvidas. De fato, vim buscar 300 pessoas. As outras 1.000 morreram de medo. Está no livro A Luz Dissipa as Trevas, no volume 2. E aí terminemos com uma mensagem de Emmanuel. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Emmanuel, psicografado pelo Chico. Vou interromper. Perfeito, né? Resume total. Né? Perfeito, perfeito. Incrível. Aqui. Não precisava nem ter falado tudo que eu falei, né? Bastava só falar essa frase. Não, mas aí a explicação do Emmanuel você traduziu, né? Né, Rosa? Ela traduziu tudo aquilo que o Emmanuel falou, né? Didaticamente, né, Rosinha? Você falou das entrelinhas, né? Ele falou um resumo geral. Ele amarrou, Exatamente. Então, e esse livro, Céu e Inferno, ele quer realmente tirar esse temor da morte e pontuar para a gente esse céu, inferno, purgatório, né? Então, esse livro é muito importante a gente ler mesmo para poder compartilhar e entender mais profundamente. Tem muito mais coisa, mas que durante esse período não dá para a gente se estender muito, né? A gente pega... Você sabe, Lu, que eu li esses capítulos que a Yara... Acho que a Yara comentou a semana passada, ou você, para ler os capítulos 1, 2 e 3, né? O que eu fiz? Eu baixei esse livro em PDF pela Federação, né? Porque não dava nem tempo de comprar e eu queria ler, eu baixei no meu computador e agora eu vou ler, enquanto vocês forem explicando, eu vou lendo os capítulos e depois eu vou ler inteiro, porque ele é muito legal, ele é muito bom. Ele é muito bom, sim. Ele faz... Eu não li o prefácio, porque é extremamente longo, né? O prefácio, a introdução é muito longa desse livro. E como não ia dar tempo, eu li só os capítulos mesmo. Eu falei, depois vocês leem com calma. Foi isso que eu pensei. Voltou, Yara! Sentimos sua falta. Eu também. Como foi nossa amiga com a prova? Foi bem? Não deu para fazer a prova. Não deu? Não, por quê? Não, deu problema no sistema. Ah, que chato. Eu estava aqui na aula. Oi? Pois é. A Paulinha ficou na aula. Ô, Paula, e eu nem reparei isso, porque como eu não estou vendo todo mundo, né? Mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhora, baixinho, baixinho. Não sei porque está baixinho, eu não sei, mas depois eu vejo. Luzia, você tinha dito que você teve medo de morrer na cirurgia, né? Eu disse que eu não tive. Hoje eu tenho medo por conta até do que você falou, dos apegos que a gente tem. Filho pequeno, né? É difícil desapegar, né? Hoje eu não quero, não. Hoje eu quero viver. Peço a Deus que me deixe até vê-lo criado, pelo menos isso. Então, mas é importante que a gente vá trabalhando isso dentro. Eu estou falando isso para você, mas estou falando primeiro para mim, né? Que vá trabalhando isso para poder a gente conseguir... Primeiro, que eles não são nossos, né? Eu sei. Né? Então, esse é o primeiro pensamento. E aí a gente vai trabalhando, mas tudo bem, não tenha pressa, porque eu ainda não tenho. Estou aos poucos. Então, vamos lá, gente. Para as vibrações é a Lisiane, não é isso? Cadê ela? Isso, eu. E a prece final é a Lourdes, certo? Isso.
Certo. Então, tá bom. Então, ninguém mais tem pergunta, tá todo mundo, céu e inferno, tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Primeiramente, agradecendo pela espiritualidade, pela intuição, pelo preparo, por fazer com que vocês estejam vindo, continuando vindo nesse aprendizado que é tão importante, para que a gente consiga colocar esse aprendizado no nosso dia a dia, na nossa caminhada, e que assim, felizes por estarmos aqui, todos juntos, reunidos com alegria, com interesse nesse aprendizado, envolver a Lise, que vai fazer as nossas vibrações, e a Lourdes, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, com o nosso pensamento em Deus e em Jesus, né, vamos vibrar com muito amor pela paz no nosso planeta, pelo Brasil, que precisa tanto, né, por todos os governantes, para que tenham sabedoria e compaixão, por todos os que sofrem de dores físicas e morais, por todas as famílias, pela harmonia em nosso lar, por nós mesmos, né, em especial hoje também, pelo Burdinamar Damasceno Dourado e Lourdes de Oliveira, que está se recuperando de pielonefrite, né, e graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, obrigada pela aula de hoje, pela dedicação de nossas professoras. Obrigado por todos esses ensinamentos e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigada por nossa saúde, o nosso alimento de cada dia, que não falta em nossas mesas, e que possamos ser sensíveis aos mais necessitados. E quando as dificuldades chegarem, que a gente, colocando a aula de hoje em prática, entenda que essas dificuldades estão no nosso caminho para a nossa evolução moral e espiritual. Peço que o Senhor Jesus, nosso Mestre querido, ilumine sempre nossos caminhos. Graças a Deus e graças a Jesus. Seja.